Boa noite. O Pedro ganhou coragem e decidiu revelar o maior segredo da sua vida. Foi viciado em sexo. Uma história intensa, contada na primeira pessoa e que vai poder acompanhar a partir de agora. Connosco está Eduardo Silva, diretor terapêutico da clínica onde Pedro esteve internado. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Pedro tem agora 60 anos, foi um filho protegido, tinha mesada, e estamos a falar nos anos 70, mas também tinha um comportamento compulsivo. Pedro não conseguia viver sem sexo e fazia tudo para arranjar dinheiro para satisfazer o seu vício. Boa noite, Pedro. Que menino era o Pedro? Um menino extremamente mimado, a quem sempre resolvendo todos os problemas, sem nunca se preocupar em ter responsabilidades na vida. O que é um menino mimado? A quem sempre fizeram a maior parte das vontades, tudo o que queria quase conseguia e sem qualquer tipo de responsabilidade. O que é que o Pedro pedia na altura? O que é que eu pedi na altura? Exigia ter mais dinheiro e para sustentar um início, um vício. Lembra-se com que idade teve a sua primeira mesada? A minha primeira mesada, miúdo, com 10, 12 anos. Muito cedo. O que é que fazia com essa mesada? Na altura a mesada seria para comer um chocolate, uns gelatos, pouco mais era. Mas nessa altura ter uma mesada era privilegiado. Era, exatamente. E eu sinto que fui, nesse aspecto, fui um privilegiado. E que uso passou a fazer do dinheiro? O dinheiro era gasto nas coisas que mais prazer me davam. Que eram? Portanto, que eram. Na altura, portanto, enquanto era criança, era para comer, como eu tinha dito, gelados e quando estava mais velho, portanto, já... Na adolescência? Na minha adolescência. Já começava a gastar em questões, digamos que a partir dos 18 anos, na parte do sexo. Então vamos começar a falar a partir daí, da sua adolescência. Lembra-se da primeira vez em que utilizou a mesada que os seus pais lhe davam para ir procurar sexo? Sinceramente, não me lembro. Eu não consigo precisar a data, isso aí não consigo lembrar-me. Mas sei que foi a partir dos meus 18, 19 anos, 20 anos, que comecei a ter uma atividade sexual mais intensa. Como é que começou a perceber em si que tinha uma necessidade maior do que a maioria das pessoas para satisfazer esse seu impulso? Porque a vontade de ter sexo, na altura, ou diário ou semanalmente, era muito intensa. Como é que eram os seus comportamentos? Comportamentos como? Nessa altura, em adolescente, o que é que fazia? Andava na escola, estudava? Estudava. Quais eram as suas prioridades? Estudava, quer dizer, as minhas prioridades, quando isso começou-se a revelar, era se começava a ter vontades sexuais, tudo o que havia de importante para fazer, era posto em segundo plano, para ter as minhas atividades sexuais. E o que é que o Pedro fazia? Onde procurava? Como ia? Quem contactava? Normalmente, ou ia pelos jornais, portanto, pelos anúncios de jornais, ou então por bares, casas de prostituição. Qual era a frequência diária com que o Pedro se deparava com esse comportamento? A frequência diária, numa fase inicial, seria uma vez por dia. E não era, portanto,
na fase inicial nem sequer era, não se podia dizer que fosse diária, mas pelo menos semanalmente, 2 vezes, 3 vezes. E depois? Depois começou a entrar num comportamento completamente, como é que eu ia dizer, comportamento fora de mim, em que perdia o controle da situação, e então começou a ser, não direi, não era diariamente, mas era dia sim, dia não. E isso implicava que começava a pensar em sexo, e enquanto não resolvesse a situação de o ter, a minha cabeça não parava de pensar senão em sexo. Noto que o Pedro tem agora alguma dificuldade em pronunciar a palavra sexo. Tenho alguma. Porquê? Porque foi portanto, quando me lembro dessa fase da minha vida, foi uma autodestruição que eu tive muito grande e que não quero voltar a repetir de maneira nenhuma. Vamos lá ver, falámos da sua mesada, entretanto vem a adolescência, é preciso dinheiro. Os pais davam-lhe dinheiro? Sabia onde gastava essa mesada, o dinheiro? Não, os meus pais nunca souberam onde é que eu gastava esse dinheiro. E numa fase, portanto, quando venho estudar aqui para Lisboa, todo o dinheiro que eu receberia na altura, tirando a parte da alimentação, era gasta em sexo, que os meus pais não sabiam dessa situação. Estamos a falar em que época e em que valores? Estamos a falar portanto, em 76, 77, estava cá, e portanto na altura teria para o meu sustento uma quantia semanal na ordem dos 500 euros, dos 500 euros não, desculpe, dos 500 escudos por mês não, por semana, Por semana? em que a grande parte, o que não era para a alimentação, era para sustentar portanto, o meu vício de sexo. E os seus afetos? Teve alguma namorada nessa altura? Não, nunca tive nenhuma relação. Digamos que, pronto, hoje posso dizer que tive 2 paixões, mas daí a serem namoradas, não. Como é que via as mulheres, então? Como é que eu os via? Uma pergunta difícil de responder. Seria digamos, nunca sentiu necessidade de ter alguém a seu lado, de se apaixonar? sinceramente, sentia e não sentia. Ou seja, eu não sentia essa necessidade porque resolvia o problema com aquele tempo mínimo, aquele tempo sim que uma pessoa tinha de sexo. E, portanto, nunca tive essa necessidade. Portanto, resumiu os seus afetos à sexualidade. Exatamente. E isso foi galopante. Foi. A que ponto chegou? Isto chegou a um ponto em que, portanto, o descontrole foi total e maior ainda após o falecimento do meu pai, portanto, que tinha um negócio e que eu comecei a ter acesso às contas bancárias que existiam da loja e na qual começou a haver um desvio, a palavra correta não será desvio, serão uns roubos, que é mesmo assim. Um desfalque. Exatamente. Mas como na altura as coisas corriam bem, portanto, o Então, o que é dinheiro que o Pedro saía... fazia? O que é que fazia? Ora bem, o que é que eu fazia nessa altura? Para arranjar dinheiro. Primeiro eu tinha que pensar onde é que eu ia. Depois de houver esse problema, a questão do dinheiro, como eu tinha acesso às contas e tinha o cartão, portanto era muito fácil. Ia-se ao banco, metia-se o cartão, tirava-se o dinheiro, a quantia que era precisa e ia-se. Ia custar, pronto, ia usá-lo em sexo. Nunca pensou que estava a pôr em causa um império construído pela família? Não. Uma pessoa não pensa nisso nessa altura. Pensa em satisfazer e torna-se egoísta. Nessa altura, o Pedro está com que idade? Estamos a falar, estaria com 20 e 26, 27 anos. Ninguém na família se apercebe do que se está a Não. passar. Como é que consegue esconder? Porque tínhamos que ter duas vidas, digamos assim. Em casa, fazer de conta que estava tudo bem. E portanto, nunca falei sobre o meu problema de sexo. Nem com o meu melhor amigo. Ninguém sabia, portanto. Eu quando vou sozinho. Não vou com nenhum colega, nada. Portanto, ninguém sabia.
E aquilo era feito, pronto, saía como qualquer pessoa, ou depois de jantar, ou depois do trabalho, saía, ia e voltava. Portanto, uma questão de 1 hora, ficava o assunto resolvido. Nunca se achou então doente? Nunca. Nunca. Achava que era uma pessoa perfeitamente normal? Exatamente. Então porquê é que escondia? Porque, vamos ver, eu estou mexendo numa coisa, estava mexendo em dinheiro que não é meu. E eu tinha consciência que esse dinheiro não era meu. Porque para além do meu ordenado que tinha na altura, que era já gasto nisso, e portanto aí do meu ordenado ninguém tinha nada que saber. Mas depois, como era preciso mais dinheiro para sustentar um vício, tinha que mexer, portanto, nas tais, no dinheiro que não era meu, que era da minha família. Consegue-me fazer estas contas? Imaginemos no tempo em que está no período mais crítico, mais difícil da sua vida. Num mês chegou a gastar quanto? Na altura, poderíamos estar a falar de quantias na casa, se calhar, dos 30, 40 contos. 50 mesmo. Não posso dizer que fosse as mesmas quantias todos os meses, mas fazendo uma média, se calhar rondava entre os 30 e 50 contos. O que é que fazia na altura? Que trabalho tinha? O mesmo trabalho que tenho hoje, trabalhava numa fábrica. E na fábrica, a sua cabeça estava direcionada para o trabalho ou estava direcionada para o período pós-laboral? É assim, quer dizer, eu só poderia ir, portanto, para o meu vício após o período laboral. A questão que se punha era que se eu entrando às 8 da manhã, automaticamente se começava a pensar no assunto, eu enquanto não soubesse como é que eu ia fazer para às 5 e meia, portanto, fora do meu período normal, ir para o meu vício, durante essa fase, o meu trabalho era zero. Quer dizer, vamos faço explicar. Se eu às 8 e meia da manhã pensasse que tinha que sustentar o meu vício, eu entre as 8 e meia, depois não interessava o tempo, enquanto não resolvesse o problema de onde é que eu ia, onde é que eu ia arranjar dinheiro, o meu trabalho era zero. E isso, e acabava de dizer que prejudiquei muito também a minha vida profissional por conta disso. Nunca foi chamada a atenção pela Nunca, sua entidade porque eu patronal? tentava disfarçar ao máximo. Claro, na altura não só tinha o telemóvel, portanto era fácil sair do posto de trabalho, ou ir à casa de banho, ou vir cá fora, portanto, ou fumar um cigarro e fazer um contacto. Como é que fazia isso? Ia aos jornais? Tinha já uma lista de já mulheres com quem contactava? E existia uma lista, quer dizer, o jornal, na altura, portanto, tinha uma lista que uma pessoa podia escolher perfeitamente, portanto, bastava ter os números do telemóvel e depois marcava-se e esse. Pedro, alguma vez deu por si, nessa altura, a perceber, eu estou doente, eu tenho que me tratar ou não? Eu estou normal, eu não tenho problema absolutamente nenhum, eu controlo isto. O que é que pensava na altura? Que estava tudo controlado, que eu estou uma pessoa perfeitamente normal e que estava perfeitamente controlado, que conseguia controlar a situação. Mas via pessoas com comportamentos semelhantes ao seu? Não, nunca reparei nisso. Se calhar não, porque a minha obsessão era tão grande que eu não me apercebia do que estava a passar à volta. Mas portanto, tinha vergonha da sua obsessão? Não, na altura não tinha. As coisas eram tão normais, pronto, era uma coisa perfeitamente normal. Tem a certeza? Não contou a ninguém, escondeu à família, vivia com o seu patrão a fingir que era outra pessoa, em casa fingia que era outra pessoa. Tem a certeza que era tudo normal? Quer dizer, na altura em que tudo isso acontece, para mim era tudo normal. Hoje em dia reconheço que não. Mas teve imensas máscaras. Muitas. Muitas máscaras. Quando é que chegou o limite em que precisou de sair desse ciclo vicioso e de pedir ajuda ou de o ajudarem? Ora bem, isso só aconteceu porque havia portanto, eu tinha comprado um apartamento dentro de pouco tempo e a conta do banco para onde se pagava o apartamento entrou em descalabro. E houve alguém do banco que contatou uma pessoa da minha família. E mesmo aí, quando essa pessoa me fala e diz, mas tens de tratar. Mas eu também não tralos com isso, que eu trato o assunto, eu segunda-feira, terça-feira, ponho lá o dinheiro no banco. Não é preciso falar, e na altura disse,
não quero que se fale, não vais falar nem com nem com ninguém da minha família, esquece, segunda-feira, terça-feira, eu digo, põe lá o dinheiro. Como é que faço isso? Isso é fácil, uma pessoa vai buscar eu falo com o meu patrão, peço-lhe um adiantamento dos subsídios de Natal, de férias, que na altura também, muitas vezes, mas eu estava aflito, pedia-se isso, e o assunto fica resolvido. E ele disse, não penses que isso vai ficar assim, que temos que resolver o problema de outra maneira. E foi aí que se foi contratada a minha família, nomeadamente a minha irmã. E foi nessa altura? Que tenho que reconhecer que tinha um problema grave. Só nessa altura? Só nessa altura. Aqui, ao nosso lado, aqui no meio de nós, está uma pessoa que bem conhece, um terapeuta que o acompanhou. Eduardo, o Pedro chegou, mas com um comprometimento, privação absoluta de relações sexuais. Como é que foi? Sim, foi difícil controlar o impulso do Pedro? Foi um caso bastante difícil. O Pedro tive o privilégio de o conhecer há 10 anos, por isso já foi há vários anos, e sofria de um comportamento sexual compulsivo, que é caracterizado por uma preocupação excessiva e disfuncional em relação ao sexo e uma ausência de um controle dos comportamentos sexuais. E só se torna doença quando começa a afetar as várias áreas da vida dele, que foi o caso. A área financeira foi aí onde se conseguiu notar, porque ele chegou a um ponto que já não conseguia encobrir mais. Ele falou muito bem da vida dupla que se faz, que todas estas pessoas que sofrem deste comportamento, porque isto é normal, isto são 5 a 6% da população mundial sofre deste tipo de comportamento, e pessoas famosas como o Michael Douglas ou o Tiger Woods, que fizeram tratamentos idênticos ao do Pedro para corrigir e para aprenderem a lidarem com a sua doença. Mas durante este processo, estes pacientes entram, estão neste caso vários meses, podem estar 6, 8 meses, e saem outras pessoas. O que é que acontece ali dentro? O que acontece no nosso centro e em outros centros de tratamento baseia-se simplesmente numa dinâmica e no adquirir uma grande consciência do tipo de comportamentos que as pessoas têm. Por isso, o Pedro teve que fazer um trabalho a 3 grandes níveis. Em termos cognitivos, que é, digamos, identificar os seus pensamentos. Todos nós temos normalmente 60 mil pensamentos por dia e, por isso, no caso do Pedro, quando está obcecado sobre o sexo, então, se calhar, desses 60 mil pensamentos diários, 80% era só sobre aquilo. E então vamos fazer uma reprogramação cognitiva de maneira a ele conseguir aprender a lidar com a sua parte, com os seus diálogos internos. Em termos afetivos, que é a valorização que a pessoa tem, o Pedro falou muito na angústia, falou na ansiedade, falou na frustração que é provocada por causa da falta de relações. Nós aí ensinamos as pessoas a lidarem com os seus sentimentos, de maneira a que consigam construir uma autoestima e um valor próprio. E depois, em termos no domínio, digamos, comportamental, que é a apresentação, a forma como nós nos apresentamos aos outros, é muito importante desenvolver uma característica humilde e grata perante a vida, de maneira a construirmos uma nova imagem. Por isso, estes 3 domínios que nós trabalhamos durante 6 a 8 meses são trabalhados em termos de grupos de terapia, terapias individuais, trabalhos escritos, trabalhos de reflexão, porque só há 2 maneiras de nós podermos mudar, todos nós, independentemente de serem aditos ou com qualquer tipo de patologia. Uma das maneiras que nós podemos mudar e crescer é por intermédio da reflexão. Alguém diz-nos algo, lemos alguma coisa num livro, aprendemos e então refletimos. E a outra maneira é por intermédio de darmos autorização a alguém de nos dar um feedback, chamar-nos a atenção. E isso é o que acontece diariamente na nossa unidade de saúde e nos outros centros. Na verdade, quem fez esse feedback foi a sua irmã. Foi ela que lhe chamou a atenção. Recorda-se o que é que ela lhe disse quando percebeu que estava muita coisa mal com o Pedro? Recordo-me perfeitamente. O que é que foi? Ela disse-me que tinha que fazer um tratamento. Aliás, foi ela e foi também um primo meu. E que, para eu pensar na minha vida, porque das duas uma, ou eu fazia o tratamento e aí tinha todo o apoio, ou então não queria fazer, e nesse caso ia à minha vida
fazia o que tinha a fazer e, por simplesmente, esquecia a família. Ou seja, cortava-me todas as... Os laços? Não eram os laços. A primeira coisa que ela seria fazer era cortar todo o acesso onde houvesse dinheiro. O dinheiro. E pronto, uma pessoa na altura tem que pensar se quer e o que é que eu queria fazer. Não é? Conseguiu ser extremamente claro com a sua família? Dizer as palavras certas, explicar o que é que andava a fazer, ou foi tudo assim como me está a contar? Tu tens que te tratar porque alguma coisa não está bem contigo. Falava claramente sobre o assunto? Ou era, no fundo, um tabu também para a família? Não, na altura, quer dizer, quando eu sou chamado a atenção pela família, era um tabu para eles. Mas depois eu sou obrigado. Sou obrigado, não. Sim, sou obrigado. Quando é dizer as coisas, mas a contar onde é que foi gasto tanto dinheiro. Como é que disse? Que gastava o dinheiro em sexo, em prostituição, bares noturnos. Disse isso claramente que era. Agora que não entrei especificamente. Onde nem com quem? Nem com quem, quer dizer, qualquer pessoa depois na altura percebia que eram com prostitutas e pronto, e mulheres da vida. E qual foi o papel da sua mãe? Minha mãe nunca teve bem a noção do que estava a passar. Repara, minha mãe tinha já uma certa idade e tentou... procuramos que ela não tivesse este desgosto. Sabia que havia um problema meu psíquico, que eu era compulsivo, portanto que estava, digamos... Tem a certeza que a sua mãe não sabia? Ou fingia que não sabia? Não, estou plenamente convencido que ela não sabe, não sabia. Mas já sabe? Não. Hoje não sabe? Não. Nunca teve coragem para lhe contar? Eh, A mãe não lhe pergunta, porque sei que vive com a sua mãe. repare, Não lhe pergunta porque não casou, porque não constituiu família. repara, isso é o velho problema das mãezinhas que sempre quiseram, devias casar, netinhos, eu gostava de ter netinhos. E daí eu, atualmente, e no posto também, eu já estou com 50 anos, já estou velho para me casar, deixe-me cá estar sozinho, que eu estou muito bem assim. Pronto. Porque a minha mãe, portanto, tentámos não, eu acho que fiz a melhor solução, foi não dar um desgosto à minha mãe. Face à idade que ela já tinha, achei que deveria, aliás, eu e também a minha irmã, não valia a pena estar a especificar à minha mãe o meu problema. Dissemos apenas que era um problema contigo, que eu me estava a sentir bem, que estava extremamente nervoso e pronto. E ficámos por aí, assim. Não valeria a pena, porque se a minha mãe soubesse isso ia ter um desgosto. Eu não sei qual seria a reação dela. E o Pedro nunca teve nenhum desgosto de amor, uma afetividade que não tenha resultado bem e que o tenha encaminhado para este tipo de comportamentos? Onde é que estão os seus afetos? No meu desgosto de amor, devo dizer que nunca tive. Mas se calhar, os meus afetos. Eu sou uma pessoa que até gosta de afetos. Mas... E como é que os entende? Quando falamos em afetos, o que quer dizer com afetos? Sou uma pessoa que gosta de, portanto, toda uma palavra carinhosa, sentir que é uma pessoa que é minha amiga. Tudo isso me faz sentir bem ao meu ego. Agora, se me estamos a falar de afetos, a nível de ter alguém ao seu lado. Ter alguém ao meu lado, uma namorada. Isso nunca aconteceu. Mas nunca aconteceu, primeiro, porque o meu egoísmo não quisesse dar esse passo. O egoísmo, ou a minha timidez, ou me sentir à vontade, ou não estar, ou não me sentir preparado para viver como outra pessoa ao lado. Mas já disse várias coisas. Timidez, egoísmo e não sentir preparado. São coisas completamente diferentes. Repara uma coisa, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. E como uma pessoa egoísta também não quer dar a conhecer a sua vida, porque se uma pessoa tem uma vida com outra pessoa, tem que haver uma honestidade mútua. Não quer partilhar. Exatamente. Dividir. Não quer partilhar. E provavelmente não. E, portanto, faça isso. Não quis dar
um passo para tentar arranjar alguém que foi ver comigo. Eu não estou a dizer que isso não possa acontecer amanhã ou depois. Mas neste momento estou bem, sinto bem assim, não quero. Está feliz assim? Sinto-me feliz assim. Como é que encara o sexo hoje? Como é que eu encaro o sexo? Repara, Posso-lhe perguntar se tem Pode. relações sexuais com frequência? não tenho. Não tem. Não tenho. Portanto, eu desde que saí do meu tratamento, saí de Vila Ramadas, foi uma opção que eu tomei. Sexo, não. Portanto, para eu voltar a ter sexo, ou é com alguém de quem goste e de quem efetivamente possa pensar ter uma relação ou uma vida em comum juntos, ou então para ser um namorico numa noite, porque se foi a um bar normalíssimo, em que conheceu-se uma rapariga e proporcionou-se. Não, para isso não quero. Não precisa. Não, quer dizer, repara, há alturas em que uma pessoa sente necessidade. Mas quer dizer, eu fiz essa opção, não quero. Não quero porque eu tenho medo que amanhã, depois de uma relação dessas, tenha que abrir o meu passado e volte outra vez a rebobinar um filme que eu já vi, que fui o ator principal. Eu não quero voltar a repetir as mesmas asneiras que fiz. Esse filme está lá numa prateleira muito em cima, não é? Então, está Não lá, quer está ir lá buscar. guardado. Não, Está está lá guardado. guardado, e quer dizer, e quando eu me lembro, porque uma pessoa muitas vezes lembra-se, não é evidente, lembra-se de ter sexo e de certas coisas. Faço. Lembra-se com regularidade? Sente essa necessidade? Às vezes sinto, só que nessas alturas da preocupação rebobino o filme, vejo-o até ao fim e depois digo, chega, acabou, arrumar. É como quem pega outra vez num livro, releu, arrumou lá na prateleirinha os livros e volta à vida normal. Eduardo, isto é como o consumo de álcool. Se voltarmos a pegar no álcool, alguém que esteve em tratamento pode reincidir. Embora este tipo de comportamento pertença às dependências comportamentais, no caso do Pedro, ele optou, porque tem a liberdade de escolha, que é a coisa mais maravilhosa que ele adquiriu, é uma liberdade de escolher que tipo de comportamento tem. Ele optou, por enquanto, e uma vez que está completo, porque todo o tratamento se baseou em ele estar em sossego e em paz e em tranquilidade com ele próprio. Ele aceitar-se. A partir do momento em que ele aceita-se na sua totalidade, está completo. A maioria das pessoas, seja droga, álcool ou outro tipo de comportamentos, anda à procura da felicidade no exterior. E ele conseguiu, e a felicidade é um trabalho interior, e o grande objetivo é haver esta sensação de estar completo. Por isso, para mim, é um grande orgulho estar a ouvir o Pedro a falar com tanta calma e com tanta tranquilidade em relação a um período da vida dele que foi extremamente dramático e traumático e negro. Agora, é uma opção que ele faz não ter uma relação, porque senão pode vir a ter os mesmos comportamentos do antigamente, e então ele está-se a proteger. É um homem feliz, Pedro? Sou. Falta-lhe alguma coisa? Não, sou feliz atualmente como estou. Sinto bem. O seu passado, como é que o vê hoje? Vejo de duas maneiras. Triste por aquilo que aconteceu, mas há muita coisa que eu recordo do meu passado e que hoje eu sinto-me feliz por ver a pessoa que fui e o que sou hoje. E isso dá-me uma força para continuar a ser como estou atualmente. Quem é que magoou durante a vida? Como? Quem magoou? Magoou muita gente? Estava a fazer uma pergunta complicada, mas para além da minha mãe, que digamos, não se apercebeu na totalidade do que era, há 3 pessoas que eu sei que magoei e que são e que fico sempre com uma dívida de gratidão, uma grande dívida, que é a minha irmã e 2 primos meus. E como é que está o relacionamento com a sua irmã? Excelente. Está muito bom. Perdoaram-se um ao outro? Falam abertamente ou ambos arrumaram este assunto? Não, repare, esse assunto está arrumado e ainda hoje minha irmã diz: todos os problemas que tiveres, vens ter comigo. Problemas de saúde, azares que uma pessoa tenha na vida normais, contas comigo. As neiras,
vais à tua vida, resolves como quiseres. Não me venhas mais pedir dinheiro, nem pedir ajuda para as tuas asneiras sexuais. Para terminarmos, Pedro, acha que a sua infância, tão protegida, teve alguma responsabilidade no seu comportamento? Mais uma pergunta difícil. Então, provavelmente sim. Provavelmente sim. Tinha tudo de mão beijada? Tinha. Foi fácil? Era ter muito tudo. fácil na altura. Repara uma coisa, quer dizer, fui criado como costumamos dizer, como menino do papai e da mamãe. Menino rico. Porque há uma fase da minha vida que eu não estou a ver com os meus pais. E estou a ver com os tios meus. E eu sobre esse assunto. Eu não quero culpar nem uns nem outros. Porque tanto os meus pais como os meus tios fizeram com a melhor das intenções. Eles não conhecem, ninguém sabe o que é que está dentro das pessoas para saber se a pessoa amanhã entra no caminho da asneira ou não. O que importa é que hoje é um homem bem consigo, que está tratado, que está feliz, e isso é o mais importante. Obrigada, Pedro. Obrigada, Eduardo. Pedro diz que ganhou amor próprio, mas não encontrou o amor da sua vida. Vive com a mãe, sente-se orgulhoso de si, admite que está curado. Para a semana, cá estaremos, de regresso, com a história de Carlos. Carlos tinha tudo para ser feliz, mas deixou-se enganar pela droga. Confesso, termina por hoje. Boa noite. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own